A partir de agora, vamos mostrar reportagens produzidas pela UERN-TV para o programa Tela Rural da TV Brasil, exibido todas as segundas-feiras a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília. A Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, pesquisa e produz mudas de plantas arbóreas e frutíferas. A partir de agora, nós vamos conhecer como é feito esse trabalho. A qualidade da muda é importante para o bom desenvolvimento de uma cultura. Aqui na universidade se produz e se estuda a melhor maneira de plantar. O Centro de Produção de Mudas tem uma estrutura com viveiro, área de aclimatação, galpão de produção e preparo do substrato. O Lenilton é doutor em fitotecnia e técnico que chefia o centro. Vai mostrar o passo a passo para se fazer uma muda. Aqui são testadas e melhoradas as espécies mais adaptadas à região semiárida. Explica pra gente quais são os equipamentos necessários para alguém que quiser fazer uma produção caseira de mudas. Pronto, aqui nós temos uma pazinha para a gente encher os saquinhos. Justamente serve para isso aqui. O saquinho ele sempre tem uns furinhos, né? Isso, para a umidade da água sair, não é isso? Isso aqui, o segundo, é o furador, que a gente usa para furar quando for botar a planta, aqui no saquinho. As tesourazinhas para fazer a poda, as bandejas para a fibra de coco. E de ferramenta, o que a gente vai precisar para fazer uma muda? A gente precisa do ciscador. O ancinho? O ancinho, né? A pá de bico quadrado. O enxadeque. A boca de lobo. E a peneira, né? Que é para envenenar o arisco. Agora vamos conhecer os materiais para o preparo do substrato, que é a mistura onde vamos plantar. E para o preparo do solo, o que a gente vai utilizar? A gente no preparo para fazer essas mudas, a gente precisa do arisco, né? Para fazer essas mudas, que a gente citou. E precisa do esterco. Vocês deixaram quanto tempo ele fermentando, ele curando? A gente deixou mais ou menos 20 dias, viu? Para fermentar, que é ficar melhor para esse preparo da muda. Senão queima, né? A planta. Aí a gente tem aqui a fibra de coco, que a gente usa também para drenar, né? Na hora da drenagem do solo. A gente compacta tudo, mistura, para ficar uma drenagem melhor. A gente usa a fibra de coco. E eu quero saber como é que é a melhor preparação desse substrato. Dependendo do tipo de muda que você vai produzir, há uma melhor mistura, certo? No nosso caso aqui, que são espécies nativas, né? Que tem, como é um centro de produção de mudas, né? Nossas espécies elas necessitam de retenção de umidade, né? Pelo maior tempo possível, né? Nas suas raízes. Então nós utilizamos o arisco, né? Por arisco, um solo ele tem na sua constituição macro partículas de areia, silt e argila, né? O arisco é um material na qual as partículas de silt e argila se encontram em maior quantidade. Em contrapartida, acontece a compactação, né? O arisco ele tem essa desvantagem, né? É por isso que nós utilizamos então o esterco de curral curtido para que as partículas, ao entrar em contato, né, criem estruturas porosas que, além de reter água, ela não venha compactar na hora que você coloca nos saquinhos, né, de produção. Então vamos ver o processo desde o começo. A fibra de coco é espalhada na bandeja. Tem a vantagem de facilitar a semeadura e o manuseio. Essa é de isopor e das grandes. Bandeja com 128 células, usada para mudas de árvores. Inicialmente ele colocou a fibra de coco aqui, espalhou aqui preenchendo as células da bandeja. Posteriormente foi feito a furação, né, na qual a semente vai ser introduzida. Nesse momento ele está colocando a semente, né, dentro dos orifícios feitos anteriormente. Nós coletamos aqui em torno do campus, né, nós já temos essas espécies adultas e no período de florificação e frutificação, posteriormente a gente coleta essas sementes, né, que são lançadas ao ar, nós coletamos no chão, trazemos aqui para o setor e aqui é feito então o plantio, né? A função da fibra de coco é mais para reter umidade do que para nutrição propriamente dita, né? Depois de germinadas, é hora de transplantar as mudas para os saquinhos. Primeiro é preciso peneirar o arisco.
Daí ele é misturado com um pouco de esterco. São 3 partes de arisco para 1 de esterco. Mas quais os ambientes mais adequados para se fazer mudas? Uma das estruturas mais tradicionais para a produção de mudas é nos viveiros de vidro. Mas isso é usado mais nos locais de clima frio, o que não é o caso aqui do Rio Grande do Norte. Aqui na Universidade Federal Rural do Semiárido, esse viveiro foi feito na década de 70, mas só é usado para experimentos. Vamos saber aqui do agrônomo. Aqui existe então uma liberação do gás carbônico. Como é que vocês fazem para que a planta produza mais? Bem, na estufa de vidro, né, temos várias aplicabilidades, né, para ela. Entre estas, podemos citar, por exemplo, a introdução de gás carbônico, né, na produção, para que estimule a planta a produzir mais fotossíntese, intensificando o processo de produção de biomassa. Outro ponto interessante, em locais onde há geadas, né, então essas estruturas, toda essa estrutura ela pode ser fechada, né, e ter todas as suas condições internas controladas, como umidade, temperatura, o gás carbônico, o oxigênio. Como o viveiro de vidro é somente para pequenos experimentos, a estrutura de tela foi a escolhida para a produção de mudas aqui. É o sistema que mais protege as plantas e ainda reduz a radiação solar. Para a nossa região, a utilização de telas, né? Essas telas elas reduzem a insolação em 50%, 70%, 80%, de acordo com a marca comercial, né? A nossa que nós utilizamos aqui reduz em 50% a insolação, né? Então, para o período de produção de mudas, isso é bastante interessante, que a planta, a plântula, né, a muda, é como um bebê, não é? Ela precisa de condições mais controladas, né, de umidade, de temperatura e de insolação para que não venha ocasionar nenhum tipo de dano, né, à sua estrutura. Então, nós utilizamos essa redução de insolação aqui nesse telado, né, e vamos aumentando a exposição gradativamente, até que ela chegue ao ponto de estar apta a plantio em campo. As mudas produzidas abastecem os projetos de arborização dentro da própria universidade. Onde o sol castiga mais, plantam novas árvores. Nós doamos aqui uma parte, né, do que nós produzimos e boa parte ou maior parte, é utilizada aqui na própria universidade, né? Nós temos aqui 4 campos. A UFESA Angicos, a UFESA Caraúbas, a UFESA Pau dos Ferros e a UFESA Mossoró. E utilizamos essas mudas na arborização de todos esses campos, né?